Boa noite. O Bilão está fazendo muita falta, porque depois que ele não pôde vir nesse acampamento, o Ed está até falando de lançar livro de receita. Então está faltando aquele equilíbrio que o Bilão traz na família. Aí vem o seu Abílio e mostra aí uns feijões para dar exemplo da questão de finanças. O Marcos Vilela me entra com uma bandeira. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para impressionar esse público hoje? Aí, como o tema é para os adolescentes, só que aí está no final, viu? Aí já é conclusão. Como o tema é para os adolescentes, eu pedi um pau de selfie para alguém, mas aí eu já não consegui montar ali o negócio, então eu deixei para lá essa história. E investi no título, Guia de Sobrevivência para Pais e Adolescentes. Pelo menos eu chamo a atenção de vocês agora no começo, e a gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto, que me trouxe muito sofrimento durante esses dias. Porque esse assunto, eu que escolhi ali na reunião para falar para os adolescentes. E depois eu fiquei sofrendo com isso. Porque eu, ao ler, ao pesquisar, eu vi quanto Deus precisa mexer comigo e eu preciso melhorar com os meus 2 adolescentes. Mas hoje eu fiz uma série de pesquisas com vários irmãos aqui que têm filhos adolescentes e fiquei um pouco consolado porque vi que eles estão na mesma situação que eu, né? E o texto que eu escolhi é Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim, Efésios 6, de 1 a 4, ou você abre aí a sua Bíblia ou acompanha aqui na tela. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O plano original de Deus para a formação da família consiste em um homem, uma mulher e seus filhos. O homem, cujo propósito é a paternidade, torna-se responsável perante Deus pelo cuidado com sua esposa e seus filhos. A mulher, criada para ser companheira, é encarregada de estar com o seu marido e ser sua ajudante. Certo, Ed? Ambos são incumbidos da educação das crianças e também de abastecê-las com amor, disciplina, respeito. E como a gente pode perceber, é um plano muito simples. Simples. Um homem, uma mulher, seus filhos. O homem e sua esposa vivendo juntos, se amando, trazendo mais e mais filhos, transmitindo à sua prole todas as instruções que Deus havia passado. Este plano, no entanto, ele foi interrompido pela transgressão do homem, pelo pecado, a rebelião, a independência, o achar que podia viver sem Deus. Isso trouxe um desafio às tão preciosas instruções divinas. Qual que é o resultado de tudo isso? A raça humana foi separada do homem, romperam-se os laços da família com o Senhor, e a gente percebe que no decorrer da história, o homem não compreendeu o propósito de Deus para a família. E nossas crianças e os adolescentes são vítimas dessa confusão toda, que hoje aumentou. Eles não são criadores disso, são vítimas. E eles têm dificuldade de se relacionar com seus pais. E nós, por consequência, enfrentamos questões complicadas no trato com os nossos filhos. Esse é um retrato verdadeiro. O que pode ser feito para modificar essa situação?
O trecho que nós lemos de Efésios é uma orientação específica sobre como a família deve se relacionar entre si. E este relacionamento passa por entender algumas coisas que nós vamos abordar aqui. As características dos jovens, pais, vocês precisam entender essas características, porque senão vocês vão tratar os seus jovens de maneira errada. A natureza dos pais, filhos, vocês precisam entender como seus pais pensam, para se porem ao lado dele e não contra. E também o mundo que nós vivemos atualmente, até chegarmos como deve ser a comunhão entre eles, de acordo com a palavra. E nós, como pais, temos um tempo muito curto para ensinar os nossos adolescentes sobre o modelo de família que vive em Deus e reforçar esses valores. Talvez um pouco mais de 20 anos, ou menos. A época em que as crianças crescem e descobrem-se jovens é muito desafiadora. E desperta muitas questões. E se seu filho ainda está na pré-escola, ou ainda é um bebê, ele será adolescente mais rápido do que você imagina. Ah, mas o Marcos vai falar sobre adolescente, isso aí não tem muito a ver comigo. Tem sim. O tempo passa muito rápido. Os pequenos tão preciosos, que foram bastante obedientes, amáveis, sociáveis, aquela coisinha pequenininha, que onde você ia levava, né? Sempre grudados aos pais, se tornaram adolescentes. E aí os pais se perguntam, eles realmente deveriam crescer? Como posso lidar com tal imprevisibilidade? Com tal variação de humor? A minha filha era tão doce. Agora tudo que fazemos é discutir, brigar, e às vezes nós somos envolvidos de tal forma que vira um rebu dentro de casa. A menininha que achava que a família era o mundo dela, agora não quer, agora quer que a mãe leve a certos eventos, busque agora na saída de uma festa, não concorda mais com o que o seu pai fala, expressa suas próprias opiniões. Todos os seus interesses são diferentes da vontade do pai e da mãe. E aí nós precisamos entender os adolescentes. Então, pais, prestem atenção. E adolescentes, se vocês não repararam, aqui está um pouco do retrato de vocês. Os adolescentes desejam ter a própria identidade. Os pais gostam quando os filhos acreditam em tudo que eles falam sem contestar. Eu perguntei para um deles, o que você mais aprecia no seu filho? É a obediência, uma coisa linda. Cumprem à risca as recomendações, contam o que acontece na escola, aí chega mais ou menos os 13 anos de idade. E você ouve o teu filho falar assim, quer saber, mãe? Acho que você está errada. Como você sabe que Deus realmente existe? O que tem de errado eu ouvir essa banda de rock and roll nessa altura? A guerra acaba de começar. Importante, pais, não tomem os comentários dos seus filhos como algo pessoal contra vocês. Esse é um processo que eles estão passando, porque todos os jovens desejam estabelecer a própria identidade. Eles querem ter as suas próprias opiniões separadas dos conceitos dos pais. Isso é natural, chama-se individualização. É a vida que é feita de estágios. Não são mais aqueles menininhos que não pensavam. Agora eles querem expressar aquilo que eles estão aprendendo, seja certo ou errado aquilo que eles estão recebendo de influência. E há também as modificações físicas que ocorrem nessa fase
além das mudanças psicológicas e sociais. Então, com o início da puberdade, esse repentino despertar da sexualidade é iniciado. Os jovens começam a fazer perguntas sobre sexo, a ter sensações, a ter pensamentos. E nós, pais, temos que estar abertos para conversar sobre isso com eles desde cedo. Isso tem que ser algo natural. Tem que ter um canal ali de comunicação que seja facilitado esse tipo de pergunta e respostas francas nossas sobre esse assunto. Os pais, por sua vez, já estabeleceram suas identidades individuais. E se eles conseguirem lidar com essa transição que o filho está passando, vai ser uma bênção. Mas se eles não conseguirem se comunicar, isso pode ser sinônimo de desastre, criando uma barreira defensiva que pode durar anos. Segundo, os jovens desenvolvem sua própria linguagem e cultura. Não faz muito tempo que os atuais pais de adolescentes, como eu, foram os próprios adolescentes. E expressavam por meio de uma linguagem muito jovem naquele tempo. Mas isso muda. E hoje é diferente. E o que ocorre? Muitos pais estão desatualizados e desinteressados em saber a maneira como os seus filhos falam e por que eles falam daquele jeito. E entender a cultura que eles estão inseridos. A internet, por exemplo, tem dado origem a um vasto, intenso e novo vocabulário que os jovens estão muito a mais a par do que seus pais. Nós temos uma televisão aqui, a Web TV da CMC, e o meu filho veio me dar uma sugestão. Ele falou assim: pai, por que você não coloca um podcast na TV CMC? Podcast. Aí eu falei: podcast, rapaz? Puxa, vai ser legal, hein? Eu não sabia do que ele estava falando, né? Mas explica para mim o que é podcast. O que é o podcast? É como se fosse um blog, só que em vez de a pessoa escrever, ela grava, ela fala. Ela expressa lá o que ela escreveria, né? E o gosto musical diferente, então? Esses dias eu vim aqui no mutirão e nós estávamos indo embora para casa. Estava o meu filho, a minha mãe e a minha sogra no banco de trás. E o menino na frente, com a pendrive, querendo erguer a música. E eu falei: rapaz, baixa essa música, a sua avó não... E ele querendo erguer a música. Eu falei: baixa a música. Daqui a pouco as duas gritam lá atrás: pode erguer que tá bonito. Vó é vó, né? Eu tenho um, por exemplo, que gosta de andar de skate. E aí eu fui em alguns torneios que ele participa. E o cara que narra lá, ele falava assim: agora a manobra é um grind. Grind? Assim que fala? Grind. Olha lá, viu? É um grind. É uma manobra, eu fui pesquisar, que você desliza com o eixo do skate, né? Aí tem outra que chama backflip, que é um mortal para trás segurando o skate, né? Mas para eu conversar com eles sobre esses assuntos, eu preciso me interessar. Você precisa se interessar pelas coisas que seu filho faz. Saber se ele luta judô, quais são os golpes. Ele joga futebol, o que tem lá no time? Quem que são os jogadores? Para você ter possibilidade de conversar com ele. E da coisa fluir. Porque senão vai ser horrível, né? Então, muitos adolescentes acham que seus pais não são maneiros ou estão ultrapassados. O problema é que o pai e a mãe não têm tempo, ou não arrumam tempo, para avaliar ou entender as últimas tendências de moda, estilo de música, o fenômeno da cultura atual. E assim a gente perde
o caráter da atualidade, né? Terceiro, os adolescentes são idealistas. Eles acham que pode mudar o mundo. Eles acreditam que tem novas ideias que ninguém nunca teve, que são ideias diferentes e melhores do que das pessoas mais velhas. Nós podemos fazer tudo melhor. Um dos meus meninos, passando por uma rua esburacada, falou assim: eu vou ser prefeito de Bauru. Vou consertar todas essas ruas esburacadas. Então, cada geração vê novos horizontes e novas soluções para os problemas antigos. E as pessoas que desejam tentar mudar o mundo sempre vão fazer parte da história. Foram 2 jovens que inventaram o computador pessoal. Estavam na Universidade de Harvard. Bill Gates e Paul Allen. Jovens. Esse computador que você usa hoje passou, claro, por atualizações. Uma ideia que eles tiveram. Nós temos que tomar cuidado para não podar os nossos jovens. Nós temos que ouvir as ideias deles, por mais absurdas que sejam. Mais um, os jovens são cheios de energia, gente. Eles são intensos. Um dos meus meninos, 11 horas da noite, eu estava voltando para casa, depois de dos mutirões aqui. Ele falou assim: pai, me deixa na academia. Falei: cara, é 11 horas da noite. Não, lá fecha meia-noite, eu ainda vou, né? Eles estão sempre querendo mais e mais, e participar mais. Onde vai ter uma festinha essa semana? Onde vai ser o churrasco? Vai ser na casa do Chan? Vai ser na casa do Alexandre ou na minha casa? Porque eles estão sempre procurando estar juntos. Essa intensidade, essa energia, eles precisam gastar isso. E a gente tem que entender. A gente tem que prover meios para que os nossos jovens gastem a energia que eles têm. Assegurando que eles estão frequentando ambientes bons, ambientes seguros, não é? Esses dias, o Ed, inclusive, estava nessa reunião, que os nossos filhos estudam na mesma escola. E o diretor disse assim: vocês nem imaginam o que os seus filhos fazem nas festinhas por aí. Aqui na minha diretoria chega cada assunto. Se você quiser saber, vem aqui e pergunta que eu vou contar. E se você não quiser saber, eu vou procurar você para contar o que está acontecendo. Se chegar até mim, eu vou contar. A gente tem que procurar esse cuidado com os nossos filhos. Uma vez o meu mais novo foi numa festa de um rapaz, que a festa começou às 9 da noite da sexta-feira, numa boate. Eu já fiquei arrepiado. Você quer ir mesmo, filho? Não, pai, vai ser legal, os meus amiguinhos da escola vão estar lá. E a gente fica em oração, não é? Orienta e fica em oração. Que hora que tem que buscar? Ah, pai, pode buscar uma meia-noite. Falei: filho, que é isso? 11 e pouco, o papai está chegando aí, né? Eles têm essa energia. E mais, os adolescentes são rebeldes e eles questionam. Eles se acham autossuficientes, independentes. Então, o menino começa a questionar e desafiar o jeito que as coisas são. Por que o Brasil é assim, cheio de corrupção, pai? Um perguntou para mim: vamos mudar para Portugal? Porque nós moramos lá 3 anos. Isso aqui não tem jeito. Eu acho que esse negócio de democracia capitalista está errado. Talvez o comunismo ou o socialismo seja melhor. Olha o nível da conversa. 15 anos, 16 anos. Eles questionam e nós temos que estar abertos para responder. Responder com sabedoria que só Deus pode dar para a gente.
Por que não pode ir no carnaval? Um deles perguntou para o pai. Porque lá não é um ambiente adequado, rapaz. Tem muita pornografia, álcool, drogas, violência. Nós passamos por situações parecidas como jovens e seremos igualmente questionados. Pai, pode esperar que você vai receber perguntas duras. Mais uma, os adolescentes arriscam-se. Eles expressam seus sentimentos e fazem coisas antes de pensar, antes de considerar as consequências. Eles não imaginam muito o que pode causar, de repente, uma atitude, um ato deles. Eles não têm muita noção. Eles querem experimentar novidades, desafiar limites, desafiar fronteiras. Desejam estar onde nenhum homem esteve antes. Esses são os nossos adolescentes. Por isso eles tomam atitudes das quais eles se arrependem mais tarde. Mesmo quando a gente alerta, porque já passou por um determinado problema em certa área, eles querem ver como é. Não faz isso, que tal, tal. O moleque quer ir lá experimentar. Você teve a sua época, agora é a minha. Infelizmente isso pode levar à prisão, pode levar à morte ou a sérios danos físicos. Nós devemos criar um ambiente com os nossos filhos de cumplicidade. Nós temos que nos envolver na vida do adolescente, ajudá-lo a tomar decisões certas, baseadas na palavra, evitando que depois eles tenham sérios problemas, com os quais nós vamos ter que lidar, como pais, né? Eles precisam aprender a tomar decisões. Tem coisas que nós não podemos tomar por eles. É um processo que tem aí um limite, né? Mais um, eles são parceiros, são grandes parceiros. Você tem um adolescente aí, olha para ele, você vai ver, ele é um parceirão. Como que fala parceiro na gíria de vocês? Ele é parça, ele é o cara. Ele é tão parça que se ele fizer alguma coisa errada com um amigo dele, provavelmente ele vai esconder de você. Ele bola as coisas com os amiguinhos e tal, né? E não é sempre que a gente fica sabendo. Mas eles são parceiros, né? Os pais são diferentes, viu, gente? A gente não compartilha ideias com outros casais quando diz respeito à criação de filhos. Nós somos muito reservados. Como que está seu filho? Não, tudo bem, ótimo. Está estudando, uma beleza. Está indo bem, está na escola tal. Está encaminhado para fazer tal curso. Em casa está um caos. Né? O teu filho não. Ele vai contar para o amiguinho dele o que está acontecendo na tua casa. Como é o seu relacionamento com ele. Se você quer perguntar como é o seu relacionamento com o seu filho, pergunta para o amiguinho dele. Entendam os pais agora, adolescentes. Agora chegou na hora dos pais. É uma tarefa, entender os pais, que pode ser tão frustrante para os adolescentes quanto é para nós. Entender os adolescentes, né? Reconhecer os nossos pontos fracos e os fortes também para construir essa ponte. Os pais são sábios. Em quase todos os casos, o pai e a mãe vieram acumulando durante os anos sabedoria, pela prática, pela experiência, lições de vida. Adolescentes, seus pais são sábios. Eles são sábios. Porque já experimentaram o que você está descobrindo agora. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não é assim não.
Eles podem perceber as coisas que acontecem e ver o trem se aproximando, sem fazer jogo de palavras com os mineiros, e ver o trem se aproximando antes dos fatos ocorrerem. Eles enxergam mais longe do que você. Eles sabem quando está saindo do trilho. Eles sabem onde vai dar esse caminho aí. Muitos pais, por exemplo, tiveram que enfrentar uma gravidez adolescente, uso de drogas, festas da pesada, modos de vida irresponsáveis, como contou Marcos Vilela aqui ontem. Por essa razão, os pais reagem com atitude além do normal. Eles não querem que você cometa os mesmos erros que eles. Os pais são realistas. Você, adolescente, já deve ter ouvido assim: filho, você também vai se acostumar a isso. O mundo não vai mudar. Eu mesmo já tentei fazer isso antes. Eles são realistas, eles tendem a pensar assim. Eles passaram pelo mesmo idealismo que você, adolescente, passou. E se tornaram hoje pessoas que entendem melhor as realidades da vida. Eles sabem, por exemplo, que tem que trabalhar o dia inteiro para pagar as contas e cuidar de vocês. Isso gera uma grande dose de realidade para qualquer pessoa. Os pais são aptos a ver as coisas de forma real e baseá-las em seus aprendizados. Quando eles disserem assim para você: isso não vai funcionar, presta atenção. Assim não dá. Não dá assim. Os adolescentes, assim como os pais tomam algumas coisas assim bem pessoais, também tendem a levar as coisas para esse lado. O pai fala isso para o seu bem, para que você seja abençoado. Mais um, os pais são práticos. A primeira pergunta quando você chega com uma ideia assim nova, tal, o pai é: quanto vai custar isso? Por quê? Porque ele tem necessidade de adequar o futuro gasto com o custo de vida que ele tem, com o pagamento das contas, com o fechamento do orçamento familiar, calcula os riscos, os benefícios, não é? Assim somos nós, os pais, os adultos, pensam primeiro e procedem com cuidado depois. Os pais, normalmente, já se estabeleceram. Eles até antigamente participaram de protestos, estiveram aí, né, à frente de alguns piquetes, algumas manifestações contra injustiças. Hoje a maioria já está mais confortável, mais calma, mais moderada, né? E com aquilo que conseguiram conquistar na vida, não estão muito mais interessados nesse ativismo adolescente. Entenda isso, filho. Quando você fica revoltado com alguma coisa e acha que deve participar, protestando de alguma forma, se é uma maneira pacífica, ordeira, participe. Não queira que o seu pai te acompanhe. Pelo fato dele não te acompanhar, não significa que ele está por fora, ou que ele também não quer uma mudança. Quanto mais velho você fica, menos tumulto você busca para a sua vida. Isso é uma realidade. Os pais são protetores. Eles querem sempre ter a certeza de que seus filhos não vão se machucar, não vão se sentir dor, porque eles lembram dos seus próprios erros e das dores que já passaram e dos deslizes que tiveram. É algo que faz parte das atribuições de um pai ou de uma mãe. Proteção é um fator real na vida paterna. Não importa quantos anos nós temos ou quanto nós já crescemos, os pais vão sempre querer nos proteger. Até mesmo nos super proteger.
Sabe aquela perguntinha assim? Você pegou a blusa? Né? Você já comeu hoje? Não importa a idade. É um cuidado que eles têm, né? Eu fui para Pirajuí, na nossa comunidade, e aí eu perguntei, alguém tem algum pedido de oração? E uma mulher falou assim, eu tenho, o meu bebê, ele está passando por uma situação, eu queria que orasse por ele. Eu falei, mas essa mulher teve filho, né? já parece assim de mais idade. O meu bebê, olha só a foto do meu bebê. Mostrou assim, o rapaz estava preso com 19 anos de idade, porque se envolveu com alguém que mexia com drogas. É o bebê dela. E nós oramos pelo bebê dela, para que Deus abençoasse, né? Filhos, olha, em determinadas ocasiões, vocês enxergam essa responsabilidade nossa como pais, como se nós estivéssemos querendo saber demais da sua vida. Fazemos perguntas, queremos ficar atualizados. Isso é proteção. Nós somos assim. Você precisa entender isso. É um instinto natural. Os pais modernos, eu não cito isso como algo positivo, são ocupados demais, vivem num ritmo que não tem paralelo na história da raça humana, né? Há muita coisa para se fazer, nunca parece que há tempo suficiente para executar todas. Tem 2 empregos, trabalham até tarde, estão envolvidos em alguma atividade que tiram deles o tempo de estar disponível com você, adolescente. E vocês só vão conseguir entender isso quando vocês tiverem os seus próprios filhos e precisarem prover as suas casas. Seria bom que as coisas fossem diferentes, não é? Vamos entender um pouco mais. Eu falei primeiro de quem? Filhos, adolescentes, depois dos pais. E agora, olha o mundo que os pais e os adolescentes estão metidos, que nós estamos vivendo. O mundo que nós vivemos é um mundo relativista. Nada é 100%. Não há padrão absoluto. É isso que tentam passar para nós. O que isso produz no adolescente? Uma falta de convicção, uma inconsistência de estilo de vida, aversão a regras, abertura à influência de outros. Bom, mas se não é bem assim, então como que é? E qual que é a nossa alternativa bíblica para ensinarmos os nossos filhos? Ensinar a verdade, que há um caminho só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma verdade absoluta, totalmente contrária a isso que está sendo ensinado, onde há só um Senhor, que é o Senhor Jesus. O mundo também é imediatista, o foco na realidade pessoal, na felicidade pessoal atual. Você tem que ser feliz, já. Você não tem que pensar para frente. Preciso ter isso agora. Você já ouviu isso do seu filho? Pai, eu preciso ter isso agora. Agora não dá, cara. Você olhou aquela promoção que está na internet, pai? Vou te mostrar. Só que tem que comprar hoje até às 9 da noite. Só que é 70% de desconto. Tem que comprar. Você tem que comprar. Porque senão você vai estar perdendo dinheiro. Eu estou cuidando das suas finanças, pai. Eu estou te ajudando. O que é o contraponto? É a eternidade. É o compromisso pessoal em fazer tudo o que faço com os olhos voltados para a realidade do que é eterno, do que não termina nunca, do que tem valor para sempre. Vivemos num mundo individualista. Não há objetivo maior do que o prazer. Não há propósito maior do que suprir as minhas necessidades, vontades, direitos e desejos. O egoísmo, o interesse próprio. Nossos jovens
quando são influenciados dessa forma, ficam preguiçosos, irresponsáveis, porque a gente dá atribuições e eles não cumprem. E eu perguntei para um pai hoje também, falei, pai, o que deixa você triste no seu filho adolescente? Falou, olha, é quando eu tenho que repetir uma ordem. É quando eu falei que devia ser desse jeito e ele não faz, eu tenho que ir lá e falar de novo. Eu fico triste com isso. Reclamações, não é? E o que a Bíblia nos ensina? Que é uma vida moldada pelo compromisso prático de amar ao próximo, a vida no corpo, a vida de serviço. Quando você traz o seu filho, por exemplo, num acampamento como esse, e participa ativamente, ele está vendo você envolvido, servindo. Você está dando um grande testemunho de como deve ser a prática no corpo de Cristo. Vivemos num mundo materialista. Você vale pelo que você tem. O objetivo da vida é possuir bens materiais. Não há preocupação com caráter, com atitude. Só se pensa em roupas, em beleza, em amigos, em coisas. Contraponto disso, bíblico, a espiritualidade. Uma vida moldada por seriedade nas questões do coração e no relacionamento com Deus. Nós cantamos aqui uma música que fala sobre o coração. O coração, na linguagem bíblica, é o centro do nosso ser. É aquilo que é íntimo, é o centro espiritual do homem. É onde nós definimos o que queremos ser. Jesus falou que a boca diz do que está cheio o coração. Ou seja, do que está repleto o seu íntimo. A batalha que nós travamos pelos nossos adolescentes não é uma batalha da biologia, hormônios em fúria. Não é essa a batalha, mas é uma batalha pelo coração. O coração dos nossos adolescentes precisa estar voltado para o nosso Deus, rendidos a Cristo, entregues a Ele, para que haja conversões genuínas, verdadeiras. A gente às vezes acha que é suficiente providenciar para os nossos jovens comida, roupa, casa, cuidar dos médicos, a melhor escola, tudo isso é necessário, mas não é o fundamental. Eles precisam ter o coração derramado diante do Senhor. Eu levantei uma madrugada para ir ao banheiro e vi uma luz acesa. E quando eu vejo luz acesa em casa, me dá um treco que eu preciso desligar imediatamente. Na sua é assim também? Sabe aquela instrução que a gente dá? Apaga a luz, só quando você sai do cômodo, né? E era madrugada, e a luz do quarto do meu filho estava acesa, e eu fui dar uma bronca nele. A hora que eu abri a porta, ele estava ajoelhado, orando, com a Bíblia aberta. Vivemos num mundo emocional, os sentimentos são o sinalizador mais influente e importante. Aquilo que eu sinto é o que vale. Se eu sinto bem, tudo bem, então vou fazer. Não é assim no reino de Deus. No reino existe a fé bíblica, é o compromisso que nós temos de testar tudo segundo as verdades da palavra. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que a Bíblia é como se fosse a peneira que a gente coloca na cabeça e só vai entrar na nossa mente aquilo que passar por aqui. Precisa ter essa peneira. Vivemos num mundo em busca de autonomia. Não há reconhecimento da existência de Deus, do chamado para viver segundo a sua glória. Isso leva uma tendência à rebelião contra a autoridade. E quando você disciplina, isso é visto como algo negativo. Qual que é a solução? É o reconhecimento de que existe um Criador.
e de que esse Deus quer que a nossa vida esteja ao serviço dele. Isso significa submissão a Deus. Vivemos num mundo vitimista. O que é a vítima? Ele não tem responsabilidade pessoal pelos atos. Então, os defeitos dele se devem às outras pessoas ou às situações que fogem ao controle. Você diz algo para o seu adolescente fazer e fala, ó, é o seguinte, eu não ouvi direito suas instruções. Não entendi. Era para fazer assim? Ou senão ele diz, ó, foi o meu irmão que atrapalhou. Foi culpa dele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a reconhecerem o erro, o pecado, para que assim eles possam confessar e serem perdoados pela graça de Cristo, pelo seu sangue. E vou dizer uma coisa, pais, se vocês erram no tratamento com seus filhos, vocês precisam pedir perdão para eles. Porque senão, você pode estar abrindo uma brecha para que aí haja uma raiz de amargura. E ainda dificulte mais o relacionamento com o adolescente, que quando nós conseguimos a chave para abrir o coração dele, por coisas assim, essa porta se fecha. E não é isso que Deus quer. Essa porta tem que ficar aberta. Vivemos num mundo superficialista, tudo tem curta duração. Começa pelos aparelhos, pelos relacionamentos, tudo rápido. Isso gera adolescentes sem raízes, sem compromisso com as coisas. Precisamos ensinar que eles são mordomos de Deus. Eles cuidam, assim como nós pais, de tudo o que vem às nossas mãos. Também nós aprofundamos amizades e não largamos pela metade aquilo que nós começamos. Procure oportunidade de chamar a atenção do seu filho adolescente para a presença, para o poder, para a provisão de Deus. Esses dias um dos meus, foi lá em Piratininga, nas águas quentes. E aí ele chegou contando. E eu perguntei assim para ele, e foi bom? Nossa, pai, que delícia. E você sabe quem criou as águas quentes? Não foi o Paulo Maluf, que furou lá na época da Paulo e Petra. Foi Deus. Ele que permitiu que isso acontecesse e a gente fosse beneficiado, né? Aí outra vez eu fui chamado na escola, porque a escola é nova e tem uma parte, o último andar, onde é a parte dos jogos, a quadra. E alguém lá de baixo viu ele sentado, embora tivesse a rede, estava sentado na bancada assim, lá em cima. E gritou, e segundo ele não ouviu, e gritou de novo, ele desceu, né? E o diretor me chamou. Falei, puxa vida, começar um ano assim, né? E fui. Não, olha, é o seguinte, o seu menino, ele fez isso, fez aquilo, e chamou atenção, lá é perigoso e tal. E aí eu entrei no carro, e em vez de eu ficar com raiva dele, e de dizer assim, moleque, sem vergonha, vou te dar umas palmadas, vai chegar lá em casa, você vai ver. Eu perguntei assim, filho, o que te levou a fazer isso? Por que você quis fazer isso? Ele ficou um pouco quieto. Aí será que foi porque você queria aparecer? Algum amiguinho seu é que pediu? E nós começamos uma conversa ali. Antes de nós vermos as atitudes dos nossos filhos, nós precisamos ver por que eles praticaram essas coisas. O que é que estava no coração da criança, do adolescente? Por que é que ele chegou a esse ponto? E nós, como pais, é que temos que chegar a cavar, a nos aproximar, para que possamos ter essa percepção que vem de Deus e a ajudar a criança a não ficar nessa superficialidade, mas aprofundar o que precisa ser tratado. O que é que precisa ser tratado?
Qual que é o problema? E tratar disso. Vivemos num mundo pragmatista. O que é isso? O que importa é o resultado. Se der certo, tudo bem. E aí temos adolescentes sem moral, alegando que os fins justificam os meios. Nem sempre o que dá certo é o certo. Temos que nos preocupar com a ética cristã, não é? Com aquilo que está na palavra e reflete no nosso dia a dia. Só tem mais 2 aqui e nós vamos aplicar a palavra aí, para terminar. Vivemos num mundo hedonista. O que é hedonista? É viver para o prazer. Eu quero é ser feliz, não importa como. E aí os nossos adolescentes não conseguem ouvir a voz da alma, ficam em silêncio, porque a preocupação deles é tanta com os prazeres que deixam de escutar aquilo que Deus tem para falar a cada um deles. Cristo nos fez livres, e o Espírito que vive em nós é suficiente para nos ajudar a não fazermos até aquilo que nós gostaríamos muito de fazer. Isso é liberdade. É você não fazer aquilo que você poderia fazer, por amor a Jesus, por amor às pessoas. Vivemos num mundo humanista. O homem é o centro de tudo. Os adolescentes se acham deuses. A palavra nos fala que Deus é o centro. Ele governa. Eu só coloquei aqui algumas questões que nós somos influenciados, e os nossos adolescentes, todos os dias, em todas as coisas que eles fazem. Então, como é que nós aplicamos a palavra diante desse quadro? Como os pais conseguem conquistar o coração de seus filhos? Os pais devem sustentar os seus filhos. É de responsabilidade deles. É algo que não pode ser transferido. As crianças não pediram para nascer. E elas crescem. E nós temos que ampará-las. Lá em 2 Coríntios 12, 14, diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. São os pais que devem providenciar comida, abrigo, vestimentas para os seus filhos, conforme suas circunstâncias financeiras permitem. Só que atenção, pai, não sustente os mimos do seu filho. Ensine o seu filho o que é importante e o que é necessário. Temos que diferenciar aquilo que é necessário do que é simplesmente um desejo. Pais, não irritem os seus filhos. O texto que nós vimos lá em Efésios 6:4 diz: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não abuse da autoridade que Deus deu a você, pai, mãe. Irritar os filhos pode significar ter atitudes muito abusivas, injustas quanto às expectativas das crianças. Às vezes, as nossas vidas não correspondem àquilo que nós estamos ensinando para eles. E aí você está irritando o seu filho com o seu modo de proceder. E quando chega na frente das pessoas na igreja, aquela belezinha. Está vendo? Olha que família exemplar. Aí você entra em casa, começa a gritaria, começa a falta de respeito. Não faça isso, porque os nossos adolescentes serão os pais de amanhã. E nós somos responsáveis de assegurar que o nosso estilo de vida atual leve os nossos filhos para a direção certa. De tudo que eles aprendem, segundo uma pesquisa que eu vi num dos livros que eu tomei como base, 80% é referente àquilo que eles viram, que os adolescentes aplicam na vida deles. 80%.
Porque 20% é só o que eles conseguem ouvir do que nós falamos. Eles têm dificuldades para ouvirem. São 2 livros aqui, ó, A Idade da Oportunidade, de Paul David Tripp, e Pais e Filhos no Reino de Deus, de David Burrows. Outros exemplos para fixarmos aí como nós podemos provocar a ira dos filhos. Não cumprir as promessas. Falta de interesse naquilo que é importante para ele. Nunca dizer para o seu adolescente, cara, eu te amo. Você precisa verbalizar isso. Não demonstrar afeição física. Abraça o seu adolescente, ele não quer te abraçar. Eu, quando meu pai me levava na escola, ele tinha um chevetinho velho, e com todo o esforço ele pagou para mim terminar o colegial, né? E eu falava assim para ele, pai, pode parar aqui na esquina, aqui tá bom, né? Uma quadra antes. Eu vou andando um pedaço, não tem problema. Na verdade, eu não queria que as pessoas vissem o carro que eu estava. Olha que coisa boba. Eu não enxergava o sacrifício que ele estava fazendo para que eu pudesse estudar. Isso fazia com que ele não pudesse trocar de carro. Outra maneira de provocar ira, não passar um tempo junto, sempre ocupado. Agora não dá, vamos falar depois. Aí chega um pouco mais tarde, agora também não dá. Meu amigo, para o que você está fazendo, ouve o teu filho. Presta atenção no que ele tem para dizer. Não perca essa chance. Pode ser a única. Não esclarecer o motivo de uma disciplina. Você vai lá e ó. Por que aquele menino está apanhando? Ele não sabe. Antes de disciplinar, isso as crianças menores, né? Que nós usamos a vara, não a mão. Nós temos que explicar. Uma vez eu falei assim para o meu filho pequeno. Ó, não sai na garoa. Aí... onde que estava o menino? Na garoa. Daqui a pouco, eu falei, já falei para você, não sai na garoa, faz mal. Ele daqui a pouco na garoa. Eu falei assim, eu não disse 2 vezes para você não sair na garoa? Ô pai, o que é garoa? Ué, ele não sabia. E às vezes nós disciplinamos os nossos filhos sem estabelecer as regras. Você precisa estabelecer as regras. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso. E quando os filhos são adolescentes, não dá mais para bater no bumbum. Né? Aí nós precisamos fazer algumas restrições, tirar algumas coisas dele, combinar antes. Para que eles possam entender essa disciplina. Levantar a voz. Além do tom, pode parecer também uma maneira de provocar a ira dos filhos. Insultar na frente de outras pessoas. Está vendo? Como você, em comparação a ele, não tem condições ou é inferior. Mostrar favoritismo por um irmão ou irmã. Pais devem disciplinar os seus filhos. Se os pais ignoram isso, os filhos se desencaminharão. Como eu já expliquei. Use a palavra para encorajar os seus filhos a correr para Jesus e a obter de Cristo o auxílio que eles precisam. E que só Jesus pode dar. A disciplina não é para você acabar com a vida da criança e traumatizá-la. Toda a disciplina é para que haja restauração. Para que ele aprenda e prossiga. Não é vingança. Pais, incentivem os seus filhos, isso é parte da educação. Participe do jogo de futebol dele, da apresentação.
Eu levei o meu menino uns dias aí para fazer aula de street dance. Street dance, dança de rua. Numa academia famosa de Bauru. E depois eu fui assistir. E daí eu estava lá, olhando, daqui a pouco o moleque sai voando assim. Ele saiu voando porque alguém pegou ele por baixo assim, jogou, né? E essa era a dança. Essa era a participação dele, né? Até mesmo quando eles cometerem erros, encoraje-os. Encoraje-os. Elogios pelas notas boas. Dê a eles mais responsabilidades à medida que demonstrem que podem ser confiáveis. Pais precisam saber ouvir e unir-se aos filhos. Elas precisam de um tempo para serem ouvidas. Em geral, quando a conversa começa a dar para o torto com os nossos filhos, a gente costuma gritar assim: quem manda aqui sou eu. Você já fez isso, pai de adolescente? Não, pai, mas já falei, aqui mando eu. Embora algumas vezes seja necessário fazer isso, mas é melhor que você consiga dialogar com seu filho, para não chegar nesse ponto, né? O acesso ao mundo deles é restrito. Eu gostei. Hoje eu estava conversando com outro pai, hoje foi um dia de pesquisas para mim, né? Eu falei para o pai: pai, eu tenho dificuldade, eu, como pai de adolescente, de fazer a reunião semanal em casa, o culto em casa. Eu falei: eu tenho dificuldade, mas eu procuro, quando eu estou levando as crianças na escola, ou minha esposa está levando, nós temos ali 10 a 15 minutos dentro do carro, ou até menos, nós oramos pelo dia, oramos uns pelos outros, não é? E aí ele falou: ó, eu faço o seguinte, eu no fim do dia, eu sento na cama dos meus filhos, oro com um, depois eu vou lá e oro com o outro. E quando eu não oro, eles chamam: pai, você não vem orar? Você tem que encontrar a maneira de estar com seus filhos, para orar com eles. Talvez seja diferente dessas duas que eu falei. Mas se você assume esse compromisso diante de Deus, o Espírito vai dar as oportunidades. Os pais devem preparar os adolescentes para o futuro. Goste ou não, o filho só deve ficar em casa com seus pais durante um período de sua vida. Elas nascem, crescem e depois saem de casa. Saem para casar, saem para estudar, saem para trabalhar. E quando chega esse momento, nós precisamos ter a certeza de que a nossa missão está cumprida. De que eles foram instruídos e de que agora eles vão fazer as opções certas em Cristo Jesus. Eu fiquei feliz que um sobrinho que é meu parente, é óbvio, né? Não é isso que eu queria falar. Falar um adolescente que é meu parente. Desculpa, é para beber água, tá? Ele passou em 2 universidades. Uma em Guarulhos e outra em Assis. Vocês já vão saber quem é, né? E aí ele escolheu Assis. E eu perguntei para o pai dele: por que o fulano escolheu Assis? Porque a namorada dele é de Guarulhos. A tia dele já fez uma super campanha para ele morar lá. E ele escolheu Assis. O pai respondeu assim: é porque ele acha que no fim de semana ele pode voltar para Bauru e participar das atividades que ele já está envolvido na igreja. No evangelismo, na música. E eu louvei a Deus, porque ele entendeu aquilo que tem sido passado para ele.
Ele não é porque ele está simplesmente perto dos pais quer estar, mas quer estar servindo ao Senhor. E esse é nosso objetivo, preparar os nossos filhos ao saírem de casa. E para terminar, o que fazer para ter um relacionamento melhor com seus pais, adolescentes? Segundo o texto que nós lemos, vocês precisam obedecer os pais no Senhor. É aquilo que nós temos na palavra. Reconhecendo que a autoridade de Deus está expressa através dos seus pais. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É assim. Foi estabelecido assim por Deus, quando Ele criou a família. É o correto. É a maneira que Ele fez. Obedeçam aos seus pais. Os pais estão numa posição superior no organograma familiar. Eles estão assim porque Deus fez assim. O filho deve reconhecer e respeitar essa situação. Os pais não estão sempre certos, mas eles estão no comando. E vocês, filhos, devem respeito a eles. Os pontos de vista dos adolescentes precisam ser conhecidos dos pais, mas a palavra final com relação aos assuntos é dos seus responsáveis. Ouvir as instruções dos pais é um dos propósitos do Senhor para os filhos. Os jovens precisam honrar seus pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse comando nos diz que a vida poderá ser encurtada caso não se trate com consideração aos pais, ou aumentada se nós cumprirmos esta ordem. Também o teu sucesso depende do cumprimento do que está sendo mandado. Tem muitos filhos que têm problemas com os pais, que não resolveram isso, e que não conseguem se desenvolver profissionalmente com sua esposa na criação dos filhos. É preciso acertar essas questões. Honrar significa atribuir valor, estima, glória, peso de respeito, prestígio. Uma vez o Jaime Kemp esteve aqui e falou sobre esse assunto de uma maneira tão linda, e eu anotei, e dizia assim, ó, os pais são honrados pelos filhos adolescentes quando os filhos são solícitos e auxiliam outras pessoas. Eles cumprem logo, eles não ficam esperando. Quando os filhos pedem conselhos, os pais são honrados. Quando os filhos buscam a Deus através da oração e estudo da palavra. Quando os filhos se espelham nos pais para escolher o seu futuro cônjuge. Olha que honra. Mamãe, eu vi naquela moça aquilo que a senhora é. Papai, o caráter do fulano, eu posso enxergar nele você. Que honra! Quando os filhos se abraçam, os filhos se beijam, expressam amor entre eles, isso honra os pais. Quando os filhos resolvem os problemas que têm, que tristeza! A gente vê famílias enroladas aí por causa de bens. Quando os filhos se esforçam nas suas tarefas escolares, isso honra o seu pai e sua mãe. Quando os filhos falam a verdade. E aí tem essa fotinho, eu vou voltar aqui para você ver que tem são 3 gerações aí, né? O pai está empurrando Espera aí, vamos lá, vai. O pai está empurrando o pai dele, e que é o vô do menininho, certo? Um adulto honrar seus pais
um adulto honrar os seus pais significa decidir valorizar o relacionamento, reconhecer aquilo que ele tem feito corretamente, os sacrifícios. Não pense que o seu filho vai chegar e falar assim: pai, muito obrigado por aquilo que você está fazendo por mim, né? Mas nós devemos, como mais velhos, fazer isso com os nossos pais. Isso honra o pai. Eu ouvi também um pai aqui, que durante uma das palavras, a filha foi tocada, e aí ela abraçou o pai aqui, esses dias, e disse o pai, e ela ficou durante uns 5 minutos chorando nos meus ombros. E ela dizia assim: pai, obrigado, porque tudo que o Senhor me ensinou é verdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem passado para mim. E aí, enquanto o pai contava isso, eu também chorava, né? Que bênção! Quando os filhos elogiam o legado que os pais transmitiram, isso é honrar. Reconhece. Adolescentes precisam assumir responsabilidades. Adolescente, não busque mais responsabilidade do que você tem e não consegue cumprir. Cumpre primeiro as que você recebeu. E se por acaso a sua escolha é não assumir os seus erros, diz aqui em Provérbios 3, 11 e 12: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E para terminar, adolescentes, orem pelos seus pais. Os pais precisam ouvir e compreender os seus filhos, é verdade. Mas nós não fazemos isso com muita frequência. Conversar com os meus pais. Está brincando? Eu já tentei dialogar com ele várias vezes. Mas ele não me ouve. Ele não se importa. Esses dias a minha esposa chegou e falou isso: ó, seu filho está achando que isso não tem que ele não tem importância para você. Nesse caso, adolescente, você pode apelar para o nosso Deus e dizer: Senhor, você é o encarregado dessa situação. Ajuda meus pais a entender-me e a conversar comigo. Me ajuda a entendê-los também. Facilita esse diálogo. Eles, os pais, não são seus inimigos, adolescentes. Se tem pai aqui e o adolescente está perto, ou mesmo que esteja longe, vocês podem se entreolharem e dizer assim: ó, nós não somos inimigos. Não. Nós não somos inimigos. Nós estamos do mesmo lado. Seja o mais prestativo e colaborador possível. Graças a Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: ao juntarmos as características dos adolescentes, ao juntarmos a natureza dos pais, ao juntarmos tudo isso que nós vimos do mundo em que vivemos, a gente começa a enxergar um quadro. O toque de Deus pela sua palavra é a cor que transforma este quadro numa obra-prima que é a família. Filhos obedientes aos pais, honrando-os para viverem mais, para serem bem-sucedidos. Pais que respeitam os seus filhos, que os disciplinam, que são exemplos naquilo que falam, para que esses adolescentes sejam importantes contribuintes da obra do reino de Deus. Esses anos da adolescência, quando alguém falava assim: vai chegar o momento que seu filho vai dar problema, eu já tremia. Eu te digo essa noite, esses anos são um período de luta, mas luta produtiva. Um tempo de oportunidades sem precedentes. Oportunidades diárias de envolver os nossos filhos
em conversas enriquecedoras. E com esperança e com a ajuda do Espírito que mora em nós, nós então chegaremos a esse alvo de educar os nossos adolescentes para que eles sejam capazes de pensar biblicamente, de acordo com a palavra, de entender toda a influência que eles têm e de lidar com essas situações com graça e com sabedoria. Podemos fazer isso sem temor. Que tal começarmos tentando melhorar um desses pontos que nós vimos aqui? Que tal, pais? Que tal, jovens? Deus há de continuar nos ajudando. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.